Imagina que você ficou traumatizado depois de ter sido atacado por um serial killer dentro de um boneco capirotesco. Depois de destruir o catiço, você acha que as coisas vão melhorar, porém não há nada tão ruim que não possa piorar, já que o boneco Chuck volta pra te aterrorizar e mais do que nunca quer transferir a alma dele pro seu corpo. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Brinquedo Assassino 2, filme lançado em 1990 e que continua a nossa saga aqui no canal, logo depois que eu lancei vídeo resumindo e derrotando o primeiro filme, além do remake lançado em 2019. Se você quiser ver esses vídeos, clica no card que acabou de pipocar do lado do Chuck dançarino. No vídeo de hoje eu vou analisar o que esses personagens, no mínimo burros, não deveriam ter feito e sugerir o que os danados com certeza precisavam fazer para sobreviver ao boneco do mal. Antes de tudo, já se inscreve no canal para me dar aquele apoio, porque assim eu consigo lançar vídeo do terceiro filme. E principalmente, faz o ritual Dambala passando a mão nesse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando vemos a empresa que criou o boneco Good Guy tentando lidar com a crise depois que o suposto ataque do brinquedo do mal mandou um monte de gente pra vala e quase fez o mesmo com Andy, sua mãe e dois policiais muito ruins no serviço deles. Eu digo isso porque a polícia convenceu os tiras a desmentir a história do boneco possuído ter ido pra cima dos dois, o que consequentemente tirou a credibilidade da mãe de Andy e a colocou numa clínica psiquiátrica. Cara, era muito mais fácil ter derrotado esse filme se os policiais e a mãe de Andy tivessem varrido tudo pra debaixo do tapete, dessa forma arquivando a investigação por falta de provas. Pelo menos seria muito mais plausível do que ir nos jornais dizer que um serial matador usou um ritual voodoo pra possuir o corpo de um boneco que acabou tramontinando mais de 5 pessoas. Dane-se, porque a empresa criadora do Good Guy é malandra e dá um jeito de convencer o pobre consumidor a comprar a mandinga novamente, já que eles reconstroem o capirotinho e emitem um relatório de que o boneco não tinha nenhum defeito de fabricação. O problema é que quando eles vão instalar os olhinhos em Chuck, a alma de Charles Lee Ray de alguma forma é ativada de novo e causa um curto-circuito na máquina que tá montando o brinquedo, fazendo assim um dos técnicos ser eletrocutado mortalmente. Evitar esse acidente, entre aspas, seria muito simples se o panaca do profissional não ficasse com a mão no dispositivo de metal que funciona automaticamente sem necessidade de trabalho manual. Aparentemente alguém aí não fez o cursinho de reciclagem da norma regulamentadora de trabalhos elétricos. Dane-se, porque o bambambam da empresa, chamado Sullivan, consegue o laudo do bom funcionamento de Chuck e manda o seu assistente enfiar o boneco onde o sol não bate. O assistente Zé Ruela poderia ter simplesmente colocado o brinquedo no moedor de sucata que a maioria dessas fábricas possui, mas não, porque ele por algum motivo bem suspeito mete o boneco dentro do carro e vai embora. Eu nem quero pensar no propósito dele em fazer isso. Não demora muito pra Chuck tomar conta da situação e render o assistente com uma pistolinha de água. Nessas horas a diferença entre um bom e um mau motorista é fatal, porque mano, se o assistente pamonha tivesse olhado a porcaria do retrovisor central, veria que o suposto assaltante na verdade não passava de um boneco de plástico com uma arminha de mentirinha. Tudo que ele tinha que fazer depois de ver isso era frear o carro e sentar o sarrafo em Chuck. Dane-se, porque o cara dirige por vários minutos sem ter a decência de olhar pra trás e para num lugar isolado. Chuck então amarra as mãos do assistente e aplica uma das melhores táticas do Bop para extrair informação. Posso passar a madrugada toda aqui. Enfim, a gente finalmente vê Andy no orfanato, quando ele é adotado por Joanne e Phil, um cara que posteriormente iria mudar de nome para Ozil e se tornaria um grande jogador de futebol na Alemanha. Eles são pais adotivos temporários, uma coisa muito comum nos Estados Unidos. É mais ou menos como se fosse o Uber. Eles não precisam comprar o carro e só andam nele, ou seja, a adoção é por um tempinho e eles não precisam gastar um caminhão de dinheiro com a criançada. O Ozil se mostra meio inseguro com Andy porque ele ainda tem pesadelos com Chuck, o que segundo a diretora do orfanato não passa de uma história que o garoto criou em sua cabeça para lidar com o trauma do passado. Mesmo assim, Andy é adotado e levado para casa deles, onde mora outra aborrecente chamada Kyle. A garota tá quase completando a maioridade para viver sozinha e no primeiro momento não liga muito para Andy. Não bastando isso, Joanne tem uma paradinha de porcelana que é passada de geração em geração na sua família, sendo que segundo a mulher, aquela peça é bem importante para ela. Para colocar a cereja de estrume no bolo de bosta, Joanne tem um quarto na casa com uma montanha de brinquedos deixados pelas crianças adotadas no passado, o que inclui Tommy, outro boneco da linha Good Guy que cai bem em cima da fuça de Andy, que obviamente deve ter se borrado nas calças nesse momento. Eu não estou suportando mais.
Enquanto isso, vemos uma das piores falhas de roteiro acontecendo aqui, porque Chuck liga pro orfanato e pergunta onde Andy tá morando. Ele diz que é tio do garoto e que o nome dele é Charles. Acreditem ou não, o orfanato dá o endereço da casa dos pais adotivos do moleque sem fazer nenhuma pergunta antes. Cara, isso não faz o menor sentido. Andy tinha contado a história sobre Chuck ser possuído por Charles Lee Ray pra toda a mídia e também pros profissionais do orfanato. Sendo assim, como é que cacetas ninguém ali achou estranho um tio surgir do nada e ainda por cima chamado Charles perguntando sobre Andy? O mínimo que o orfanato deveria fazer nesse momento era ter negado o pedido do boneco do mal, mas não, bora expor a segurança do garoto leite com pera. Dane-se, porque Chuck vai até a casa e acaba trombando em Tommy, que se empolga bastante pra conhecer o clone do andar de baixo. Ele começa a falar um monte de groselha, o que acaba chamando a atenção do povo da casa que tava se preparando pra ir dormir. Isso faz Chuck se desesperar a ponto de pegar a porcaria da porcelana de família e tacar na fuça de Tommy. Cara, Chuck com certeza deve ter sofrido alguma sequela no cérebro durante o primeiro filme, porque era tão mais fácil ele simplesmente ter retirado as pilhas atrás do boneco. Quebrar a cara do borrachudo aí vai demorar muito mais. Esquece isso, porque o danado toma o lugar de Tommy e se infiltra na casa. Como o Andy tá tendo pesadelos e atrapalhando o sono de todo mundo, o Ozil tá querendo acionar o Código de Defesa do Consumidor, dessa forma devolvendo o produto de volta pro orfanato. Porém, Joanne diz que eles são uma família e devem superar as dificuldades. Quem ouve tudo isso do outro lado da porta é o Andy, que resolve fingir que superou o trauma ao pegar Chuck achando se tratar de Tommy. O moleque aprendeu com o filme anterior e checa se o danado tá com pilhas na traseira. No entanto, Chuck também foi ligeiro e colocou a bateria na noite anterior. Lembra aquela sequela no cérebro que eu citei agora há pouco? Então, ela realmente está afetando a capacidade de Chuck em bolar bons planos, porque o cara enterra Tommy bem debaixo de onde a criançada brinca de balanço, o que é uma cagada monumental, porque caso Kyle continue raspando a terra com o pé, todo mundo vai ver o boneco destruído ali dentro. O mais bizarro é que a porcaria do boneco aí teve a madrugada toda pra enterrar Tommy em qualquer outra parte do quintal e decidiu fazer isso no lugar mais exposto possível. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Na mesma noite, Andy tá tirando um sono de princesa quando Chuck aproveita pra amarrá-lo e performar um ritual dambala no moleque, que obviamente acorda em choque. Vou dando tchumbalala sem parar. Tchumbalala é muito bom, da tchumbalala é gostosão. Tchumbalala, ho, ho, ho. Quem chega pra salvar o dia é Kyle, que resolve entrar pela janela do quarto de Andy depois de uma noitada regada a muita beirita. Isso desarma Chuck e ele finge de morto, enquanto o ataque de pelanca de Andy chama a atenção dos pais fake, que acreditam que Kyle foi a responsável por amarrar o garoto, mesmo que ele diga que a culpa toda é do boneco. Mais uma vez isso irrita Ozil, que decide dar um pé no Rainbow de Chuck e prendê-lo no porão da casa. Cara, Andy vacilou feio nessa, porque se fosse eu, pensaria com calma e colocaria a culpa de ser amarrado em mim mesmo. Depois disso, chamaria a Kyle de canto pra segurar o boneco, enquanto eu iria na cozinha pegar álcool e um fósforo. Dessa forma, eu faria um churrascão de Chuck, e caso ele decidisse contra-atacar, Kyle serviria de testemunha pra confirmar que o boneco era realmente o mal encarnado. Esquece isso, porque é chegado o dia de Andy ir pra escola, e é lá que o bicho pega. Ou nesse caso, o Chuck mesmo, porque o capirotinho pega uma carona clandestina no busão e manda um recadinho nada amigável pra professora de Andy, que acha que o moleque tá de tiração com a cara dela. A professora chata dá um sermão, porém Andy diz que foi culpa do Chuck, o que faz a professora trancar a capirotagem ambulante no armário da sala de aula, enquanto o garoto fica ali trancado do outro lado da porta de castigo. Como o Chuck não gosta de lugares escuros, ele mete o pé na porta e manda a Andy o tirar de lá. Só que o leite com pera é muito mais ligeiro e faz o que eu sempre falo pros personagens fazerem nessas situações: usar a janela pra escapar. Quem entra na sala momentos depois é a professora estressadinha, que ao ver a porta do armário se mexendo, acha que Andy de alguma forma ganhou os poderes da lince negra pra atravessar portas, já que a Tança aí tinha trancado a parada 5 minutos antes. Dane-se, porque ela destranca a porta e procura Andy no armário minúsculo. É claro, ele vai estar se escondendo na porcaria de uma prateleira. Felizmente a professora toma uma bombinha de bicicleta no bucho e finalmente acredita que Andy estava falando a verdade. O problema é que agora é um pouco tarde, Chuck se anima pra ensinar a geometria pra ela usar uma régua. Andy poderia ter sumido no mundo, já que seus pais fake não acreditavam nele. Se fosse eu, sairia viajando pelos 51 estados dos States, sempre ficando fora do radar de Chuck. Quanto mais tempo eu ficasse viajando, maior seria a chance dele se tornar um boneco pra sempre, já que o ritual Dambala seria permanente. Sabe quem pode viajar também? Você! Você, criando uma conta digital com a Nomad de forma 100% gratuita e melhor, sem aquelas pegadinhas sacanas como taxa de abertura, anuidade ou as famosinhas taxas de manutenção. Sabe o que não tem também com a Nomad? Burocracia, já que você pode abrir a sua conta utilizando apenas documentos brasileiros e fazer transações
operações em dólar em 180 países, contando com total segurança garantida pela Corporação Federal Asseguradora de Depósitos. Além de ter o cartão de débito em mãos, você ainda pode gerar um cartão virtual diretamente no aplicativo da Nomad, o que te garante ainda mais segurança na hora de arrebentar a boca do balão nas suas comprinhas internacionais. Pô, Ed, mas eu tô de boa, eu já tenho o cartão do banco onde eu tenho conta há 423 anos. Então, pequeno gafanhoto, se você tá usando esse cartão pra fazer câmbio e comprar dólar pra adquirir aquele videogame dos seus sonhos, você tá errando feio. O que acontece quando você faz isso é que os bancos convencionais vão te cobrar 5,37% de imposto sobre operações financeiras, ou para os íntimos, IOF, pessoas como eu, que choram no banho toda vez que lembram o quanto de dinheiro já jogaram fora com essa taxa nada barata. Eles ainda vão te colocar uma taxinha de serviço simbólica, nada demais, só vai variar entre 4% e 7%, e ainda por cima, por compra que você fizer. Entretanto, todavia, porém, com a Nomad a história é completamente diferente, já que você vai ser cobrado apenas 1,1% de IOF e de 1 a 2% de taxa de serviço, ou seja, tá quase de graça. Não importa se você estiver viajando para Europa, Ásia, África, Oceania ou Marte, o cartão da Nomad converte os seus dólares para moeda local na hora, sem estresse. A Nomad montou uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, onde você pode aguardar sossegada a hora de seu voo e de quebra tomar um milkshake como cortesia da casa. Então cria sua conta na Nomad, baixa o aplicativo no seu celular e basta fazer um Pix para comprar os seus primeiros dólares. Além disso, como eu sou um cara legal, é óbvio que você vai ganhar um benefício aqui no canal, porque usando meu cupom promocional EDNERD na hora da abertura da sua conta, a Nomad vai te dar até 20 dólares de cashback, ou seja, já dá para economizar uma grana boa para uma bela janta durante a sua viagem. Então fica ligado, porque o link para baixar o aplicativo tá na descrição deste vídeo, lembrando que você precisa inserir o cupom manualmente na hora do registro. Dane-se porque ele não me escuta e volta pra casa. Porém, os pais de mentirinha já estão com o chinelo estralando, porque a escola ligou pra eles e informou sobre a fuga do moleque. Isso acaba sendo a gota d'água pro Ozil, que convence Joanne a devolver o moleque. Andy toma conhecimento da situação e fica numa baita bad, até que Kyle entra no quarto dele e tenta convencer o moleque que ele vai se acostumar a ser feito de batata quente e ir passando de família em família. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. No entanto, Andy responde que não importa onde ele vá, Chuck sempre vai estar atrás dele. Como o moleque não tem nada a perder, ele decide pegar uma faca elétrica e desce até o porão para finalizar o boneco. Mais uma vez, eu acho que ele poderia pedir a ajuda de Kyle, já que Chuck não tinha como escapar do porão para outro lugar. Portanto, ela poderia ficar vigiando a porta do porão enquanto o Andy descesse lá para terminar o serviço. Dane-se porque ele vai sozinho e toma uma coça do boneco, o que acaba chamando a atenção de Ozil, que entra no porão para ver o motivo da bagunça. Chuck aproveita a distração do cara para derrubá-lo, e é aí que o homem fica horrorizado com o boneco sinforoso. Não demora muito para a escada quebrar e fazer o cara resolver o seu problema crônico de torcicolo. Isso deixa Joanne muito tristonha, que agora fala pra Andy não chegar nem perto dela. O moleque não tem escolha e vai embora com a diretora do orfanato, enquanto Kyle fica com a pulguinha atrás da orelha e decide jogar o boneco no lixo. Ela poderia pelo menos ter levado Chuck pro quintal, pegado um pouco de álcool e tacado um fósforo nele, afinal ninguém ali ligava pra porcaria do boneco. Outra coisa que ela poderia ter tentado seria afogar o boneco na banheira e jogar um eletrodoméstico de leve pra poder causar um curto-circuito e queimar toda a funcionalidade elétrica dele. Dane-se porque ela decide acender o cigarrinho no balanço quando vê Tommy enterrado, o que a deixa chocada a ponto de voltar pra conferir o boneco na lata de lixo. É aí que ela percebe que o catiço desapareceu e ouve ainda um barulho vindo do quarto da mãe postiça. Ela é ligeira e pega a faca do pai fake, subindo no quarto só pra descobrir que a mamãe foi finalizada por Chuck. Não demora muito pro boneco pular no cangote dela, no entanto, Kyle é grandinha e sabe se defender, já que ela consegue se livrar do boneco, que se esconde debaixo da cama. Ok, nessa hora, Kyle tá usando uma bota que protegeria os seus pés, portanto ela poderia ter chutado a cama e pegado o boneco de jeito, já que ele não poderia escapar dali, mas não, porque ela se distrai com o presunto da mãe fake e o capirotinho rende a garota. Ele obriga a menina a ir até o orfanato, porém Kyle é ligeira e freia o carro com tudo, arremessando Chuck pelo para-brisa. A mulher é porreta e ainda atropela o danadinho, porém ele consegue se esquivar do fatality final. Nessa hora, tudo que ela precisava fazer era ter dado ré e ido de carro buscar a Andy, já que ela sabia que Chuck queria passar a alma pro moleque. Dessa forma, eles poderiam sair dirigindo sem rumo, mas não, porque ela sai do carro pra ver se tinha acertado o alvo e é rendida novamente pelo boneco. Pô, cara, de novo,
Ao chegar no orfanato, Chuck soa o alarme de incêndio, o que deixa a diretora tinindo pra colocar toda a culpa em Kyle, sendo que isso é a última coisa que ela vai ter o prazer de fazer nessa vida. É aí que vem uma das piores montagens de cena desse filme, porque se liga só, Kyle tenta fugir da sala com Andy, porém Chuck bloqueia a porta com o corpo separando os dois. Só que 2 segundos depois ele para de fazer isso e fica conversando com Andy. O que eu quero dizer é que Kyle poderia simplesmente ter girado a maçaneta e entrado na sala, mas não, porque ela fica ali empurrando a porta sem motivo nenhum. Enfim, o moleque e o boneco fogem pela janela, enquanto Kyle os persegue de carro até a fábrica do Good Guy. É então que Chuck tenta completar o ritual de Umbala. Vou dando tchumbalala sem parar. Tchumbalala é muito bom, da tchumbalala é gostosão. Tchumbalala, ho, ho, ho. Apesar dos apesares, Chuck ficou muito tempo no corpo bonecal e agora o ritual é irreversível e ele terá que ficar assim pro resto da vida. Ou nesse caso, a vida útil do boneco. Eu só espero que a empresa que criou o brinquedo não tenha usado um plástico vagabundo. Felizmente, Kyle aparece no rolê e salva Andy, só que mano, em vez deles seguirem as saídas de emergência não, os irmãos de mentiria conseguem se perder no prédio e vão parar na linha de montagem. Enquanto isso, vemos Chuck bravinho porque ele pega um dos funcionários aleatórios pra Cristo e o derruba na linha de produção, que se encarrega de dar 2 córneas novinhas pro cara. Enfim, Chuck persegue os 2 irmãos por uma rampa e quase manda a Andy se encontrar com o pai dele. Porém, o moleque é ajudado por Kyle, que decide fechar a grade de proteção na mão do capirotinho. Ok, nessa hora a garota poderia ter pegado a faca da mão do boneco e o finalizado no ato, já que ele não podia se mexer, mas não, porque eles decidem fugir sem rumo. Chuck acaba tendo que deixar a mãozinha pra trás e aproveita pra fazer um cosplay de Edward Mãos de Tesoura, porque ele fica uma lâmina na mão e continua a perseguição implacável. Os irmãos então veem um equipamento que modifica o brinquedo com vários pés e mãos e acabam ativando o trambolho assim que Chuck aparece pra descontar a frustração bonecal. Os irmãos parada burra conseguem grampear Chuck na esteira rolante e ele recebe um tratamento VIP dentro da máquina, o que o corta pela metade. Kyle e Andy acham que venceram a trocação, mas Chuck não larga o osso e se arrasta pra pegar a Andy. Só que mano, a palavra inútil não é suficiente pra descrever esse moleque, porque ele podia ter dado uma bicuda no capirotinho, que agora não pode andar. No entanto, o Andy virou um sádico de carteirinha e solta um canhão de plástico em cima do boneco, o finalizando. Mais ou menos. Bom, quase isso. Na última tentativa de se vingar, Chuck irrita Kyle de vez, que dá um ataque de pelanca e enche a boca do boneco com uma mangueira de alta pressão, o fazendo arrebentar igual um bexigão de festa infantil. Com Chuck derrotado pelos próximos 9 meses, Andy e Kyle caminham em direção ao desconhecido. Brinquedo Assassino 2 teve baixas avaliações da crítica e medianas do público, já que o consenso foi de que o filme não inovou o que foi feito no primeiro longa. Eu, por outro lado, gosto bastante desse aqui, e não acho muito abaixo do anterior não. As atuações são ruins? São. A direção é bem arroz com feijão? É, porém apesar disso, Brad Dourif continua brilhando na voz de Chuck, que nesse filme tá mais realista e brutal do que nunca, visto que as finalizações dos presuntos são bem superiores aos do primeiro filme. Além disso, tivemos a inclusão de Kyle, uma personagem que será bem importante pro futuro da saga. Sendo assim, a minha nota pro filme é um 7. Nas bilheterias, o longa arrecadou quase 36 milhões para um orçamento de 13 milhões de dólares, o que convenceu o estúdio a investir numa sequência que chegava aos cinemas apenas 9 meses depois. A propósito, se vocês quiserem ver Brinquedo Assassino 3 por aqui, já sabe, deixa a seguinte frase aí no campo de comentários: eu quero. E por favor, bora bonecar esse like até chegar em 7 mil likes pra eu trazer logo a continuação. Segue a gente nas redes sociais também e considere fazer parte do clube de membros, já que ao assinar por R$5 por mês, vocês me ajudam bastante a pagar as contas do estúdio e trazer ainda mais conteúdo. Essa semana a gente teve vídeo quase todo dia, então eu gostaria de agradecer as pessoas que estão passando aí na tela, porque sem elas isso não seria possível. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpites no segundo filme foi de 7 presuntos, e o troféu presunto de ouro vai pro funcionário vencedor do exame de vista gratuito. Pessoal, tô deixando uma playlist pra vocês assistirem agora, onde eu analisei outros filmes dos colegas de profissão de Chuck, como Annabelle, Gritos Mortais, Megan e também o remake e o primeiro filme da franquia do bonecão. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!